TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Estamos começando o programa Pela Ordem. É um instrumento importante de transparência do exercício da democracia que é proporcionado, garantido pela existência, pelas atividades da TV Fortaleza como TV pública. O programa Pela Ordem aborda temas de relevância para a sociedade, para a garantia, a manutenção, divulgação, debate dos direitos e deveres de cidadãos e cidadãs de Fortaleza, do Ceará e do Brasil. Hoje o programa recebe o vereador Evaldo Lima, do PCdoB. O vereador é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará e formado em História pela Universidade Estadual do Ceará. É presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática da Câmara Municipal de Fortaleza. Desempenhou um papel importante de liderança do governo, no primeiro mandato do prefeito Roberto Cláudio, e tem um trabalho importante na ampliação das políticas de mobilidade urbana no município de Fortaleza, notadamente dedicado à pauta, às bandeiras da educação. É professor também, e desempenha aí um papel importante dentro das prerrogativas dos vereadores, dos parlamentares municipais, que é fiscalizar o Poder Executivo, criar leis e estar sempre ali falando na tribuna, pela ordem, na questão de ordem, pela palavra, sobre assuntos importantes e relevantes para a coletividade. Olá, vereador Evaldo Lima, é uma honra recebê-lo aqui no programa. Paulo Sérgio, é uma alegria grande. Eu acho que esse é um espaço muito importante para a democracia, para o conhecimento, para o exercício da transparência de um poder fundamental para a democracia, que é o poder legislativo. O Estado possui funções diversas, as funções estatais. Alguns erroneamente falam em os poderes do Estado, executivo, legislativo, judiciário. Na verdade, não são poderes. O poder do Estado é uno, é indivisível, e a soberania são as funções estatais. Das três funções estatais, da função de legislar, de julgar os conflitos sociais, ou de governar de acordo com as leis, talvez aquela função do Estado que mais dialogue com a soberania da vontade popular, que é o fundamento da democracia, seja o legislativo. Então é um prazer muito grande participar aqui do Pela Ordem e debater um pouco sobre a cidade, sobre conjuntura política, sobre o nosso mandato e sobre a Comissão de Educação da Câmara Municipal. Inicialmente, sobre o trabalho que o senhor tem exercido na Comissão de Educação da Câmara, com os demais membros da comissão, com o apoiamento da assessoria técnica, jurídica e naturalmente, a aquiescência dos demais vereadores da casa, da mesa diretora. Vereador, há um momento em que se debate muito a educação no sentido de garantir qualidade. Uns buscam um aspecto de tentar restringir alguns conteúdos, outros fazem o debate para que possamos ter uma educação realmente libertadora. Qual é o papel, neste momento, da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza no sentido de garantir a educação para todos, universal, gratuita, de qualidade? Bom, essa é uma questão fundamental. Eu acredito que não existe nenhuma alternativa para construir uma sociedade mais repleta de oportunidades, com mais justiça, senão através da educação. A educação é o caminho sempre. E a gente fica muito feliz porque Fortaleza e o estado do Ceará são referências de boas práticas de educação pública. A gente vive, infelizmente, um momento muito difícil, Esses 100 primeiros dias do governo federal, do Ministério da Educação, foram 100 dias de nada. Foram 100 dias em que o MEC se viu envolvido em picuinhas, em disputas políticas de grupos diversos e que não apontavam para questões realmente mais importantes, mais necessárias para a qualidade da educação. Vou dar um exemplo, Paulo Sérgio. O Fundeb, que é o fundo responsável pelo financiamento da educação pública no país, que é o responsável, por exemplo, pelo pagamento dos vencimentos dos professores, pelos investimentos em infraestrutura, pelo livro didático. O Fundeb é temporário, vai acabar no próximo ano, em 2020. Em 2020, Em 2020.
E não existe nenhum movimento, nenhuma sinalização por parte do Ministério da Educação e do governo federal relacionado ao Fundeb. O que a gente tem defendido na Comissão de Educação da Câmara Municipal, que o Fundeb deve deixar de ser uma política circunstancial e tem que se tornar uma política permanente, uma política de Estado. E com cada vez mais recursos para a educação. Os países construíram alternativas de desenvolvimento, de sustentabilidade, de oportunidades, assim o fizeram a partir dos investimentos em educação, em mais educação. Então esse é um grande desafio que é pauta permanente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Quero destacar aqui, por exemplo, que está em tramitação um projeto de nossa autoria, que é um projeto que estabelece a liberdade de cátedra, para que o professor possa exercer a sua profissão sem nenhum tipo de constrangimento ou assédio moral. Educação, sala de aula, é espaço para a produção do saber, para a produção do conhecimento, mas é um espaço para o pluralismo, para a liberdade de pensamento, para a liberdade de expressão. Então a gente não pode penalizar os professores. Infelizmente é isso que a gente tem assistido ultimamente aí no Estado brasileiro. É um contraponto à proposta da escola sem partido, chamada escola sem partido. O nome é bonito, né? O nome realmente é bonito, escola sem partido. Na verdade, escola deve ser sem partido mesmo. Não deve ter partido, nem escola, nem igreja. Igreja não pode ter partido. Na verdade, é necessário que a escola seja um ambiente de pluralidade. Veja bem, há pouco eu vi um texto, parece-me que do Carlos Maza ou do Érico Firmo, não tenho certeza, do jornal O Povo, que falava que isso que tem sido condenado pelo governo federal, de rejeição de política, por exemplo, do debate político, é aquilo que é praticado pelas melhores escolas de Fortaleza, pelo Aritzá, pelo Farias Brito, pelo Batista, pelo Espaço Aberto. Escolas particulares. As grandes escolas privadas são espaços de produção de ciências, de pesquisa, de conhecimento, mas também de uma formação humanística, de uma formação de dignidade cidadã. Sou professor de História, eu tive a oportunidade também de ser professor de Ética e Cidadania e também de Direito Constitucional, de Fundamentos de Organização do Estado. Então a gente sabe que isso faz parte da educação integral, da formação cidadã. É muito importante que a escola seja um espaço de pluralidade, de diversidade, de ampliação da cidadania. Professor Evaldo Lima, vereador, professor Evaldo Lima, o senhor falou agora, eu quero enfatizar, já que estamos falando de educação, é importante, então, que se coloque no debate, que seja colocado à mesa, que se debate sobre sociologia, filosofia, serem ou não lecionadas nas escolas brasileiras, nas escolas públicas brasileiras. São conteúdos importantes que remetem para a Grécia Antiga, para a Idade Média, para o Iluminismo, né? A Era Moderna, né? A Idade Moderna, e que nestes períodos, né, há pensadores importantes que pensam o Estado, a sociedade, a política, os direitos, os deveres, e que a Europa, desde Atenas, né, desde a Grécia, passando pela Europa, são temas em voga e que garantiram uma condição de reflexão sobre a sociedade, a estes povos, né? Eu acredito, Paulo Sérgio, que nós precisamos hoje, mais do que nunca, resgatar ideias das luzes do século XVIII, ideias pautadas pelo racionalismo. Estão bem atuais. Muito atuais. Porque o que se vê é uma onda obscurantista, é um certo saudosismo de tempos de escuridão, de tempo de trevas, de tempos medievais. Nós precisamos de uma nova revolução das luzes. E a revolução das luzes passa pela tolerância, pela pluralidade, pela liberdade. Precisamos evocar, por exemplo, aqueles valores que inspiraram as revoluções liberais do século XVIII. Eu lembro que os revolucionários franceses de 1789 falavam de liberdade, igualdade, fraternidade. Cada vez mais precisamos consolidar esses valores diante de uma sanha obscurantista mesmo, de escuridão, de trevas, de triunfo, por exemplo, esses tempos pós-modernos de vertigem, de velocidade, de muito reflexo e de pouca reflexão. Eu lembro, Paulo Sérgio, que a palavra do ano pela Universidade de Oxford, há alguns anos atrás, era a palavra pós-verdade.
a afirmação de verdades alternativas, de fake news, de notícias falsas. E é impressionante como esse admirável mundo novo tem sido pródigo na proliferação de mentiras, de farsas. Você como jornalista, eu como historiador, ambos temos um elemento que nos aproxima. Aquilo que o Aristóteles falava de topoi, do ponto de partida para que se possa iniciar o debate. E o nosso ponto de partida é o respeito à verdade. A própria tradição cristã já diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todavia, o que nós assistimos ultimamente é uma propagação de verdades alternativas. Os jornalistas têm um apego às suas fontes e procuram preservar o sigilo dessas fontes para afirmar a credibilidade do próprio jornalista. Os historiadores, eles precisam revelar suas fontes, eles têm um método rigoroso de produção historiográfica, mas nós temos aquilo que nos aproxima é o elemento da verdade, é a busca da verdade. Então, eu acredito que nesses tempos de obscurantismo, de escuridão, de propagação de verdades alternativas ou de pós-verdades, isso representa uma ameaça à democracia. Existem hoje estudos importantes de como as democracias morrem. E nós estamos assistindo exatamente a uma emergência de regimes populistas de extrema direita. Nós já vimos essa história antes. Ela não tem um final feliz. O Eduardo Galeano, o escritor uruguaio Eduardo Galeano, é que dizia que a história é um profeta com o olhar voltado para trás, pelo que foi e contra o que foi, e anuncia o que será. Nós já vimos essa história antes. A história da emergência de regimes totalitários de extrema direita, Franco na Espanha, Salazar em Portugal, Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha. Eu lembro de que o Goebbels, o ministro da propaganda nazista, o Goebbels dizia que uma mentira repetida várias vezes torna-se uma verdade. Então, meu amigo, nesses tempos de fake news... Aplica-se aos fake news. Aplica-se aos fake news. E nesses tempos eu acredito que defender a verdade, se apegar rigorosamente à verdade revolucionária é importante e é necessária nesses tempos de escuridão. Nós precisamos reaprender a estarmos exercendo a comunicação, reaprender a se dirigir ao outro, a fazer a leitura do que é informação verdadeira, de ter critérios para repassar uma informação, por exemplo, no próprio WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Há um apelo muito forte, né, da autoafirmação, de querer comunicar, de querer produzir aquele conteúdo e levar o outro ao conhecimento do outro. É preciso repensar esta comunicação. É verdade. Eu lembro aqui de um clássico. Um clássico é um livro que, mesmo escrito há muitos anos atrás, ele permanece atual, ele continua a dar respostas para os problemas contemporâneos. Eu lembro de um clássico, o clássico 1984, do George Orwell. O livro foi escrito em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, a barbárie da Segunda Guerra Mundial. E ele invertia ali, o livro escrito em 1948, ele imaginava que quando chegássemos em 1984, nós veríamos uma ditadura, a ditadura do Big Brother, e havia o Ministério da Verdade. E o Ministério da Verdade tinha preocupação exatamente em construir aquela verdade que interessava aos poderosos. A ditadura do Big Brother, ele no 1984 dizia que nós perderíamos a nossa privacidade e os olhos do grande irmão estarão permanentemente nos olhando. Será que nós não chegamos à distopia, a barbárie do 1948, do George Orwell? Então, hoje, mais do que nunca, nós precisamos prezar pela boa informação jornalística, pelos historiadores, pelos filósofos, pelos sociólogos. E esse pessoal hoje, como uma apologia de uma escuridão medieval, parece que vamos jogar esse pessoal todo aí numa fogueira da Inquisição. É por isso que a gente acredita cada vez mais na necessidade da verdade e do respeito. É isso que na boa provocação que você levantou, não é, do outro, de um sentimento de alteridade, de respeito ao outro. Eu lembro, a gente começou falando do pensamento das luzes.
as diferenças entre o François-Marie Arouet, o Voltaire, e o Rousseau eram muito grandes, né, como pensadores iluministas. E tem uma frase do Voltaire, respondendo ao Rousseau, em que o Voltaire dizia: não concordo com uma só palavra do que dizes, mas defenderia até a morte o teu direito de dizê-las. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa disso, ser um pouco mais tolerante, respeitoso com quem pensa diferente da gente. Nós começamos a falar sobre educação, estimulava aqui o vereador Evaldo Lima, que é o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza, a falar da atuação da comissão, mas também o ponto de vista do parlamentar, que é historiador, que tem formação jurídica, né, sobre a importância de uma educação esclarecedora, libertadora, uma educação que leve conhecimento para a formação humana, cidadã, para que as pessoas possam entender onde estão os seus direitos, os limites dos seus direitos e os seus deveres, os limites da cobrança sobre a sua vida de cidadania quanto ao cumprimento dos seus deveres também. E aí, vereador, no dia 28 é o Dia Internacional da Educação, não é? A Comissão de Educação da Câmara vem debatendo, vem recebendo a sociedade, os senhores têm deliberado sobre matérias importantes, não é? Como é que a Comissão de Educação vai trabalhar esta data? Bom, a Comissão de Educação da Câmara Municipal, ela tem uma característica do pluralismo de representações, de pensamentos dentro desta comissão. Ela procura trabalhar não apenas uma realidade do parlamento. É necessário que essa comissão ela vá para o chão da escola, que ela dialogue com os professores, os anseios, as dificuldades da comunidade escolar, os professores, os pais de alunos, os funcionários das escolas, porque as escolas elas não são ilhas isoladas da realidade na qual estão inseridas. É preciso conversar com as comunidades. A nossa preocupação é exatamente esta, que a Comissão de Educação ela esteja para além dos limites da Câmara Municipal. E é uma comissão também aberta para que as demandas comunitárias cheguem até nós, para que nós funcionemos de fato como mediadores. Vereador também é isso, né? A própria palavra vereador vem de verear, que quer dizer andar pela cidade, conhecer pela cidade. Caminho, né? E as escolas de Fortaleza, elas estão aí espalhadas por todas as regionais, nas regiões mais vulneráveis. E eu, como aluno da escola pública, como ex-aluno de escola pública, eu tenho certeza. É na sala de aula que há esperança. Eu fico feliz, Paulo Sérgio, quando a gente pega alguns indicadores da educação, seja no que diz respeito ao aumento do número de alunos matriculados. Hoje, a cidade de Fortaleza, se você pegar todos os alunos matriculados na rede pública das 3 capitais da região sul, né, você pega ali Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, pega todos os alunos matriculados na rede pública dessas 3 capitais, Fortaleza sozinha tem mais alunos matriculados do que todas essas 3 cidades. Fortaleza tem hoje aproximadamente 240 mil alunos na rede pública municipal. É a 4ª maior rede pública do país. E o número de alunos da rede pública tem aumentado ano a ano. Isso tem aumentado com qualidade também? Tem aumentado com qualidade. A gente conseguiu reverter esse quadro, né, que era de queda anterior. Isso, uma série de medidas foram tomadas, desde a seleção pública de gestores, a regularização do calendário letivo. Tem um programa da Prefeitura de Fortaleza, em parceria, é bom que se fale, é necessário que assim façamos, em parceria com o Ministério Público Estadual, de busca ativa, nenhum aluno a menos, para exatamente evitar a evasão escolar, o absenteísmo, o abandono escolar. Para isso também é necessário que a Prefeitura de Fortaleza assim o fez. Isso é muito importante. Que a consolidação do programa de alfabetização na idade certa, para que haja uma regularidade entre o aluno e a série em que ele frequenta, em que ele não se sinta um estranho na sala de aula. Existem mecanismos muito importantes que são desenvolvidos aí pela Secretaria de Educação. Quero aqui valorizar o trabalho que é realizado pela secretária Dalila Saldanha, pelo secretário Jefferson, né, pelo secretário Aristides, por cada professor, cada professora, dizer que vocês são essenciais, que vocês são fundamentais, porque, amigo, o advogado, o juiz, o médico, o vereador, na verdade, todos, antes de exercermos cada uma dessas profissões, a gente teve lá no início
um professor, uma referência que pudesse servir de inspiração para as nossas vidas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em instantes conversando com o vereador Evaldo Lima. Continuaremos com o vereador Evaldo Lima aqui, tratando sobre temas do mandato do parlamentar, também sobre posicionamentos, olhares que o vereador tem para a política, para a economia. E vamos voltar falando sobre mobilidade urbana. O vereador tem uma participação importante na construção da nova mobilidade urbana no município de Fortaleza, também falando um pouquinho de política. Em instantes, estaremos de volta. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o programa Pela Ordem. Estamos recebendo, tendo a honra de receber, o vereador Evaldo Lima, do PCdoB. O vereador é presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza e tem formação jurídica, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará e em História, formado em História pela Universidade Estadual do Ceará. Bacharel em Direito pela UFC e formado em História pela Universidade Estadual do Ceará. E a gente está abordando temas do mandato do parlamentar, como agora a gente vai falar sobre a nova condição de mobilidade urbana no município de Fortaleza. O vereador Evaldo Lima, vereador, o senhor foi relator do Plano Diretor Cicloviário Integrado de Fortaleza e também do bilhete único. São conquistas importantes que já vinham sendo debatidas há muito tempo, pelos cidadãos, pela sociedade fortalezense. Inicialmente, com relação ao plano diretor cicloviário, vamos falar também do bicicletar, que você vê tantas bicicletas andando, sendo pedaladas, a Fortaleza é uma cidade ciclável, talvez a mais ciclável do país, e foi de autoria do vereador Evaldo Lima esta ideia muito interessante. Vereador, com relação ao plano diretor cicloviário integrado, que mudou a face da cidade quanto a ciclofaixas e ciclovias nas principais avenidas e ruas da cidade. Eu acho que é muito importante que na nossa trajetória a gente tenha uma preocupação com legados, Afinal de contas, o que é que fica? Eu estou aqui no exercício do mandato da vereança, tenho muito orgulho dessa responsabilidade. E a nossa ambição, a nossa mais legítima ambição, é deixar um legado positivo para a cidade. Eu fico muito feliz com essa pauta da mobilidade urbana, seja através da prioridade ao transporte público, seja através do incentivo à mobilidade ativa, à mobilidade sustentável. O plano diretor cicloviário diz respeito a Fortaleza tem uma das legislações mais avançadas do país no que diz respeito à mobilidade sustentável, ao incentivo ao modal cicloviário.
eu tive a honra de ser o relator do Plano Diretor Cicloviário Integrado de Fortaleza, que é a lei que estabelece todas as medidas nos próximos 15 anos de incentivo a modal cicloviário. Isso foi uma revolução em Fortaleza. Isso realmente foi uma revolução em Fortaleza. Hoje a gente assiste a cidade tomada por ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, a ciclofaixa de lazer aos domingos, né? As famílias ocupando as ruas da cidade. Existem 3 pontos da ciclofaixa de lazer aos domingos. O sistema de bicicleta integrada que existe nos terminais de Fortaleza. E o aumento do uso de bicicletas, só um parêntese, não significa o aumento de acidentes, não, né? Ao contrário, isso é muito importante, Paulo, muito boa a tua observação, porque o aumento do número de bicicletas nas vias de Fortaleza não representa um aumento de acidentes com bicicletas. Quero lembrar aqui, até para evocar a memória de um nome que a gente procura sempre fazer uma saudação, que era o Vicente Veloso, o Xuxa. O Xuxa organizava passeios ciclísticos em Fortaleza na década de 90. Hoje há uma febre de passeios ciclísticos, praticamente todos os bairros têm os seus passeios ciclísticos, passeios noturnos, enfim. O Xuxa organizava esses passeios desde a década de 90, ele era um precursor disso aí. E ele morreu atropelado na Avenida José Bastos. Quando a gente vir uma via pública, uma bicicleta pintada de branco, pendurada em um poste, uma bike ghost, uma bicicleta fantasma, isso quer dizer que naquele lugar, exatamente ali, naquele lugar, um ciclista foi morto, foi atropelado, houve ali um crime contra esse herói urbano dessa selva de pedra, de fumaça, de concreto da cidade, que é o ciclista. A nossa alegria é que hoje, cada vez menos, a gente observa episódios dessa natureza. Não é? Então é necessário que a gente tenha responsabilidade com os ciclistas e que os ciclistas também o tenham ao ocuparem as vias da cidade. Quanto mais ciclistas nas ruas, tanto mais segurança a gente terá para os ciclistas. Nenhum ciclista a menos, então a gente luta muito pela segurança no tráfego, a segurança para o ciclista. Dentre estas lutas nossas, o respeito à distância de 1,5 metro entre um motorista e o ciclista. Lembrando que o Código Brasileiro de Trânsito estabelece que a responsabilidade de preservar a vida do mais fraco é exatamente do veículo automotor. Então o Plano Diretor Cicloviário é muito importante como legislação para a cidade de Fortaleza e como referência para o país inteiro. O sistema de transporte coletivo no município de Fortaleza teve um avanço importante quanto à sua democratização, ao acesso, né, garantia do acesso a cidadãos e cidadãs a este sistema por meio do bilhete único, né? Uma proposta que foi concretizada, é a realidade hoje, e o senhor foi relator dessa proposta, né? É verdade. Desta lei e desta realidade. Antes de ser uma proposta, né, a gente fez audiência pública aqui na Câmara Municipal de Fortaleza primeiro sobre o Plano Diretor Cicloviário Integrado. Nós chamamos todos os atores para que escutássemos as polifonias, as múltiplas vozes da cidade sobre o Plano Diretor Cicloviário. Da mesma forma, o bilhete único, antes da votação na comissão e no plenário, a gente fez uma audiência pública na Câmara Municipal, o secretário João Pupo, o secretário Luiz Alberto Saboia, ambos vieram para cá, fizemos um bom debate. O bilhete único possibilita ao usuário do transporte coletivo que num prazo de 2 horas ele possa migrar de um ônibus para o outro sem a necessidade de fazer a integração num terminal da cidade. Isso é muito importante para os trabalhadores, para os estudantes, para as donas de casa. Foi uma grande conquista para a mobilidade urbana de Fortaleza, como prioridade para o transporte coletivo, juntamente com as faixas, os corredores exclusivos para ônibus, os BRTs. Eu lembro de uma citação do Ernesto Penhalosa, que foi prefeito da cidade de Bogotá, em que o Penhalosa dizia que a sociedade desenvolvida não é aquela em que os ricos andam de carro, em que os pobres andam de carro. A sociedade desenvolvida é aquela em que os ricos andam de transporte coletivo, em que o transporte coletivo seja utilizado por todas as classes sociais. A gente ainda está longe dessa cidade ideal, mas avançamos muito na prioridade ao transporte coletivo em Fortaleza a partir do bilhete único. No avanço que a cidade tem provado, tem vivenciado, cidadãos e cidadãs têm vivenciado, o Plano Diretor Cicloviário pedia bicicletas, e o senhor é o autor da lei que criou o bicicletar.
é algo que me enche de orgulho, porque existe um valor intrínseco ligado ao bicicletar, que é o valor da solidariedade, do compartilhamento, da propriedade coletiva, do bem público. Eu lembro que quando nós apresentamos o projeto aqui como projeto de indicação, quando nós iniciamos essa discussão, muita gente dizia, não vai dar certo, as bicicletas serão furtadas, as peças das bicicletas serão roubadas, elas vão ser quebradas. Ao contrário, hoje Fortaleza é a cidade, dentre as cidades que oferecem um sistema de bicicleta compartilhada, é aquela que tem mais utilização de bicicleta por cada estação de bicicleta compartilhada. É um meio de transporte sustentável, é uma alternativa saudável, faz parte da qualidade de vida, da mobilidade, da saúde, faz muito bem para a saúde. Você não está colocando poluentes na atmosfera, a bicicleta não produz combustão fóssil. Então, na verdade, é um meio de transporte absolutamente moderno, sustentável, saudável. Então, a gente procura que cada vez mais e mais os cidadãos experimentem a liberdade de andar de bicicleta e com segurança em Fortaleza. Fico muito feliz com o sistema bicicletar de bicicletas compartilhadas. Nós estamos pela TV Fortaleza e também concomitantemente, em paralelo com a TV Assembleia, da Assembleia Legislativa. Em instantes, nós vamos ter a participação do consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. E estamos conversando com o vereador Evaldo Lima, do PCdoB. Vereador, o senhor tem feito críticas à reforma da Previdência, né? Isso tem ido à tribuna, tem se posicionado realmente de maneira muito a observar que esta reforma ela não é boa para cidadãos e cidadãs, principalmente os mais pobres? Não, para os trabalhadores não é. Na verdade, o que está em jogo, quero deixar claro aqui para o cidadão, a cidadã que nos acompanha, não é a reforma da Previdência. Querem tirar o seu direito à aposentadoria. O que querem fazer é acabar com o princípio da solidariedade, que é o fundamento essencial da seguridade social, e estabelecer os fundamentos da capitalização. Quem ganha com isso? Aqueles que sempre ganharam na história do país, os banqueiros que vão possuir a gestão da capitalização da Previdência em nosso país. Vou dar um exemplo que me parece contundente para a nossa reflexão aqui. Há um argumento relacionado à dívida e ao déficit da Previdência, de que a Previdência mês a mês arrecada menos, portanto, há déficit daquilo que gasta, aumentando a dívida. Na verdade, uma boa forma de equacionar questões para que essa conta feche seria fazer com que os sonegadores pagassem as suas dívidas junto à Previdência Social. Nós temos aí uma dívida da Seguridade Social, uma dívida de sonegadores que se aproxima de 30 bilhões de reais. De 30 bilhões de reais, somente de sonegação. A proposta de reforma da Previdência não acaba com os privilégios existentes. Ao contrário, a gente tem vários privilégios que precisam ser combatidos. Mas é necessário especialmente proteger os trabalhadores, proteger o lado mais fraco, proteger as mulheres, proteger os professores, as professoras, proteger os trabalhadores rurais, o amigo, a amiga que está aí no interior do Ceará, o amigo, a amiga que é professor de uma escola de Fortaleza. Vocês, professoras, teriam que trabalhar 10 anos a mais para que consigam obter a sua aposentadoria. Eu não sou, por princípio, contrário à reforma da Previdência, mas sou contrário a esse projeto de reforma da Previdência que está em tramitação no Congresso Nacional. Porque, na verdade, o que eles querem é tirar o direito do trabalhador à aposentadoria. Qual seria a alternativa, vereador? Bom, a primeira alternativa seria acabar com os privilégios. É fazer com que, por exemplo, pensionistas que recebem pensões extraordinárias, na verdade, eles começassem a pagar a tributação, deixassem de receber esses privilégios, estabelecesse um teto que acabasse com os super salários, com as super aposentadorias, que não houvesse nenhum privilégio para político, para mega funcionário público, mas que, na verdade, houvesse mais justiça social com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com os garis, com os trabalhadores rurais, enfim, que houvesse mais justiça em nosso país. Um exemplo aqui, amigo Paulo Sérgio, a reforma da Previdência que está sendo colocada aqui em discussão em nosso país, ela é inspirada no Chile.
no Chile a partir do regime que se estabeleceu com Pinochet, depois daquele 11 de setembro de 73. Naquela oportunidade, o super-ministro da Economia do Bolsonaro, o Paulo Guedes, era consultor econômico do regime do Pinochet lá no Chile. Então o Chile foi uma espécie de laboratório do ultralibertarianismo, do neoliberalismo na América Latina. E a Previdência, a partir do referencial da capitalização, começou exatamente lá no Chile. No Chile hoje existem pessoas idosas que são aposentadas e ganham menos de R$400 por mês. R$400. Isso é menos do que o salário mínimo. O Chile hoje é o país do mundo onde mais existem suicídios de pessoas idosas. E isso tem relação exatamente com uma previdência cruel com os trabalhadores daquele país. Não é esse exemplo que a gente quer trazer para o nosso Brasil. Muito bem, nós estamos conversando com o vereador Evaldo Lima, do PCdoB. A gente agradece a sua presença, vereador, anunciando aí a seguir a participação do consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, que traz aí uma análise sobre economia, sobre a política, sobre a disputa de poder no país. Ele que é cientista político e traz aqui a sua opinião, sempre sua análise, sempre muito bem abalizada. Nós vamos para um rápido intervalo e agradecemos a sua participação importantíssima, vereador Evaldo Lima, do PCdoB, aqui no programa Pela Ordem. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia EMEM, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o programa Pela Ordem. Neste terceiro bloco, nós vamos conversar com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. O Luiz Cláudio Ferreira Barbosa traz aí uma análise de contexto importante, sempre atualizando você, telespectador da TV Fortaleza e da TV Assembleia, sobre o contexto do país. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, tudo bem? Tudo bem, Paulo. E a reforma avança, a da Previdência? Avança. Eu acho que já começa a haver uma acomodação de interesses. É interessante, durante essa semana você me chamou a atenção. A previsão era que se fizesse uma economia nos próximos 10 anos de 1 trilhão, ou acima de 1 trilhão. Só que o Bolsonaro, numa coletiva na última quinta-feira, disse que se poderia chegar a uma média de 800 bilhões de economia nesses 10 anos. Quer dizer, deixando espaço de manobra para negociar com o Congresso. Aquilo que nós já tínhamos alertado. Ele jogou uma tese de reforma previdenciária draconiana, passou a avisar internamente.
Agora, lógico, me parece-me que definitivamente o presidencialismo de coalizão, na qual o presidente precisa de 2/3 em algumas votações do Congresso, já está funcionando, especificamente na CCJ, quando notamos que o Centrão definitivamente assumiu o papel de aliado do presidente. Para o telespectador, o Centrão é aqueles partidos medianos para grandes, que não têm ideologia nenhuma, trabalham no pensamento fisiológico do tomar lá da cá, mesmo não recebendo ministério, não recebendo grandes autarquias do segundo e terceiro escalão do governo federal, estão conseguindo tirar algum proveito dentro dos recursos que serão passados para o Estado e para o próprio parlamentar. Por meio de emendas, né? Através de emendas, Algumas pessoas criticaram. Disseram, emendas que, para o rapidinho, você vai falar sobre as pessoas que não, criticaram aí. Emendas são peças dentro da grande peça orçamentária, né? São propostas com código, com identidade para qual setor serão aplicados os recursos que os parlamentares solicitam dentro do orçamento do governo federal. É, sem dúvida. E você fez uma explicação bem objetiva. E você já nota que começa-se a se trabalhar um esboço pela primeira vez de uma base aliada. Outro ponto que eu quero alavancar aqui com você... Mais tarde do que nunca, né? Parece que foi um pouco tardio. Pois não, outro ponto que você quer colocar. A Confederação Nacional da Indústria fez uma nova pesquisa com o Ibope, uma nova rodada, né? Uhum. Tinha feito em março e fez agora em abril, mesmo período. A popularidade do presidente mantém-se muito baixa. Uhum. Para o início de governo, sim, é um sinal amarelo que as coisas não estão indo bem. 27% foi isso? Exatamente. 35 de rejeição. E 31 regular. Irregular. Então, isso aí é algo muito perigoso. Eu acho que você há de concordar comigo. Muitos desses processos de rejeição do governo não vêm, volto a afirmar, não vêm da maneira administrativa, mas na maneira caseira e na maneira que assuntos de Estado são tratados no núcleo privado do presidente, em síntese, familiar. Então, é uma avaliação que pode dizer que é do presidente ou é uma avaliação do governo? É uma avaliação do presidente e do seu núcleo mais próximo, que é principalmente seus filhos. Por exemplo, quando você vê, eles chamam o 02, né, dentro do linguajar, que é o Carlos, que é vereador pelo município do Rio de Janeiro. Simplesmente ter acesso não só ao Twitter do presidente, mas colocar o que acha que é de interessante para eles, mas que prejudica o país e prejudica a economia, porque toda coisa vinculada à imagem do presidente, ela atinge a economia, atinge o mercado financeiro. É impressionante como respinga na hora, né? Respinga na hora, quer dizer, são coisas. Quer dizer, você tem um chamado guru que mora nos Estados Unidos, que é o Olavo de Carvalho, que literalmente esse cara, da hora para outra, se torna uma espécie de Rasputin. Faz críticas a membros do governo federal, que é acompanhado pelos filhos do Bolsonaro e sua base aliada, e coloca muito mais em prova que existe uma luta que já não é mais uma luta dos punhais silenciosos dentro do governo federal, que é entre a ala ligada aos militares e a economia, contra os olavistas, que são literalmente o grupo bolsonarista mais radical. A coisa já extrapolou. Eu não sei como é que vai ficar a relação... também a vice-presidência, o vice-presidente... Eu não sei como é que ficará uma né? relação, na minha avaliação, de Jair Messias Bolsonaro e o general Mourão. Isso atrapalha todo o processo organizacional do governo, no sentido de relacionamento com o Congresso Nacional, o Senado Federal e Câmara Federal, no sentido de avaliar as políticas públicas, de direcionar os passos seguintes. No sentido republicano, isso é um equívoco, isso não pode acontecer. Uhum. E lógico que eu não vejo aí nem o presidente Bolsonaro e seus filhos com razão e nem o vice. Está entendendo? Porque eu acredito que essa chapa, como foi formada, ela foi formada de maneira artificial,
num período onde o Jair Messias Bolsonaro não tinha perspectiva de vitória, onde as pessoas achavam que ele não iria crescer mais e ia estacionar e talvez nem chegasse ao segundo turno. Se chegasse ao segundo turno, seria derrotado qualquer outro candidato. Só que essa chapa majoritária venceu. Não havia um planejamento de governo, ficou muito claro, porque você nota que, literalmente, o Sérgio Moro, na parte da justiça, e o Paulo Guedes, na parte da economia, literalmente, eles não são independentes, mas eles procuram criar espaço de manobras para tentar defender suas ideias perante ao governo federal. Quer dizer, porque o poder central vive em crise, criado por eles mesmos. Isso que é o ponto fundamental que deve ser discutido. O que acontece? Uma parte da opinião pública republicana que, cansado daquele falso embate entre PT e PSDB, achou que a terceira via, para superar essa dicotomia que não estava levando o país à frente, pelo contrário, alimentou um sistema burocrático altamente corrupto, está vendo agora um governo que não é corrupto, mas é um governo que literalmente não tem um planejamento. Está às rodas com a ineficiência. Aí você tem um processo de pessoas que é o tempo todo minando membros desse mesmo governo. É um caso bem específico, eu acabei de falar, esse é o Olavo de Carvalho e o filho vereador do presidente, Carlos Bolsonaro. Agora, todo esse imbróglio que você acabou de se referir, asfalta o caminho da oposição ou vai ser um processo de desvio de atenção da imprensa, do público para esses debates paroquiais, domésticos, caseiros? Vamos dar um exemplo. Não aqui. Vou dizer de café porque você gosta de Adoro, café adoro, e é sou um fã. lugar clássico e importante para sentar e conversar um pouquinho, né? Sem dúvida. Mas esse debate paroquial, caseiro, acaba desviando, às vezes, o foco de outras coisas importantes. Antes da gravação desse programa, eu e você estávamos conversando. Por que Marina Silva e Ciro Gomes não entraram num acordo antes das eleições de 2018? Tiveram agora no Senado, falando sobre a reforma da Previdência, e, literalmente, falaram que ambos nunca mais vão trabalhar com o Partido dos Trabalhadores. Até aí eu acho interessante. Mas por que eles não trabalharam junto já antes das eleições de 2018, que teria sido uma chapa proporcionalmente muito boa, com uma espécie de terceira via contra a candidatura de Bolsonaro, que até ele despontava, contra uma candidatura de Geraldo Alckmin ou de Fernando Haddad, que representava um bloco com duas candidaturas, porque os governos fernandistas, os governos de Lula e Dilma, eles, na sua essência, são muito próximos, eles na relação com o Congresso. Então, o que acontece? Se eles tivessem fechado essa aliança, a história hoje do Brasil poderia ser diferente. Uhum. Então, o que eu estou vendo? Estou vendo uma oposição, de um lado, PT, PCdoB, PSB e pessoal que se apega a essa história do Lula livre, que eu acho que é um tema importante, mas não é o tema primordial. Não é o tema primordial. Eu acho que é uma questão de fórum íntimo do ex-presidente que ele tem que resolver na justiça. E do outro lado você tem o PDT e agora a Rede, que deverá receber também o apoio da cidadania, que é o antigo PPS, que deverá vir também para esse bloco, que se preocupa muito mais em falar das mágoas que tem contra o PT do que simplesmente fazer uma oposição efetiva, mais forte, contra o governo federal. O que acontece? Deixa um espaço vazio. O que acontece? As alas internas do governo federal se degladiam, ocupando um papel de situação, oposição, mas sendo ambas situacionistas. Você falou aí do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o STJ diminuiu a pena, né? Que bom, eu acho que é interessante. Coloca em xeque a validação da decisão dos 12 anos? Não, ou é mesmo nova revisão, uma nova revisão revisão. do devido processo porque é muito difícil legal para o presidente. E vai voltar a se debater a prisão em segunda instância na Câmara Federal, segundo o presidente. Mas é muito difícil, Maia. porque tem outros processos que já estão em via de finalização, lá, principalmente já saiu de Curitiba, já está em Porto Alegre, está na segunda instância, que eu acho difícil o presidente também conseguir escapar de uma segunda condenação,
que eu acho que o destino do Lula eu acho que já está traçado. Eu acho que se deve discutir hoje o legado do lulismo. Eu acho que aí seria interessante. E uma criação das forças progressistas de um novo polo não lulista, que aí eu acredito que figuras como Ciro Gomes, figuras como Marina Silva e provavelmente, como eu tenho colocado para você, Roberto Freire, vão, sem dúvida, se aproximar e criar esse bloco. Você me chamou a atenção de que o meu artigo no no blog do Eliomar de Lima, tinha batido um recorde, né, de acessos, na qual eu faço uma colocação. É o apelo por conhecimento, né, por informação, por análise, isso é importante. É que eu falei que o senador Tasso Gereissati e o grupo dos irmãos Gomes, Ciro e Cid Gomes, tem uma tendência natural de se aproximar. Não seria algo tão impossível. E é interessante, quando essa minha matéria foi ao blog, apesar de algumas pessoas questionarem, eu também vi muita gente que dizia que era bom para o Estado. Eu acho que, na sua essência, o tassismo e o cirismo cidista é o mesmo grupo. E onde fica o camilismo? É aí que eu acho que é interessante. O camilismo, hoje, é uma maneira de governar, mas é interessante. Ele se mantém como um militante do Partido dos Trabalhadores. E esse mesmo Partido dos Trabalhadores é, literalmente, questionado toda semana pelo ex-governador Ciro Gomes. O senador Cid Gomes mantém uma certa neutralidade. Eu acho que até por conviver com a bancada petista no Senado e ser muito amigo de Camilo Santana, ele não entra nessa bola dividida. Mas aquilo que eu chamei a atenção, como é que fica para o cidadão eleitor cearense e fortalezense quando chegar 2020, a eleição? Compreender isso. Espera aí. O PT nacional é ruim, mas o PT regional do Ceará é bom, mas o PT municipal não é tão bom. O eleitor vai ter que buscar compreender, ou esses atores vão ter que comunicar, né? Quais são esses segmentos, esses caminhos, essas vias, as motivações delas. Então, aí tem essas coisas, né, Paulo, que a gente literalmente tenta fazer uma avaliação, mas às vezes fica difícil, porque a gente não tem bola de cristal e a gente não pode fazer esse papel, né? E tem um ator importante que é o próprio prefeito Roberto Cláudio, que está no exercício do mandato de prefeito de Fortaleza, que faz parte também do grupo, né, do grupo cirista. Quando Ciro Gomes deixou a prefeitura, ele se elegeu em 88, assumiu em 89, mas deixou no começo de 90. Quem assumiu foi a figura de Juracy Magalhães. Não existia ainda a reeleição. Em 92, ele repassa a prefeitura, ele passa a prefeitura, elege Antônio Cambraia, repassa para o mesmo em 93, o mesmo fica de 93 a 96, também não tinha o Instituto da Reeleição, elege Juracy, e Juracy se elege 2 vezes prefeito. E depois Luziane se elege também 2 vezes prefeita. Mas não consegue fazer o sucessor. Presta atenção, já no expediente da reeleição, os prefeitos se elegem, mas não conseguem fazer o seu sucessor. Juracy, quando fez o seu sucessor, fez no processo que ainda não existia a reeleição. Tanto que posteriormente ele voltou a ser prefeito. Exatamente. Depois do Cambraia. Exatamente. Agora, o que está acontecendo? Roberto Cláudio, que já terminou o primeiro mandato, está caminhando para terminar o segundo mandato. Seus antecessores não conseguiram fazer a eleição do seu sucessor. Então, é algo interessante e muito peculiar da política fortalezense que precisa ser colocado aqui como um teste de avaliação. E outra coisa, você tem um candidato de oposição que, na minha avaliação, que é o deputado federal Capitão Wagner, está tentando criar uma marca própria. Eu acho que a ida dele para a Câmara Federal não foi uma boa. Eu acho que ele deveria ter ficado em Fortaleza, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, porque ele agora não teria sido obrigado a se confrontar com a base governista do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele tem tentado se dissociar, né? Não, porque a base principalmente o Partido Social Liberal e outros atores, eles querem que o mesmo seja um cara mais ligado à defesa do governo federal. E ele tem se mostrado um cara independente. Ele e o senador Luiz Eduardo Girão, do mesmo grupo político dele, que agora não estão mais no mesmo partido. Um está no PRO e o outro está no Podemos. Então, só para finalizar,
é preciso avaliar e saber até que ponto isso pode atrapalhar a figura da candidatura de oposição mais competitiva. E futuramente a gente vai discutir para onde vai o PSDB, agora tendo a nível nacional João Dória sob o comando. Muito bem, consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, obrigado pela sua importante análise, né? Acaba sendo uma consultoria para quem está, assessores e parlamentares, né, políticos, acabam tendo aí uma consultoria, né, uma orientação interessante, um balizamento sobre o contexto da política, da economia e do poder no país, né, no Ceará e em Fortaleza. Um abraço, até a nossa próxima oportunidade. Né? Obrigado a você também, telespectador, pela audiência honrosa, você que é da TV, assiste pela TV Assembleia e também aqui pela TV Fortaleza. Até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.